Boa noite, povo de Deus. Eu o cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que se passa contigo. Eu não sei o motivo do teu sofrer. Você chora, você pede. Amados e queridos irmãos em Cristo, eu cheguei agora da igreja, onde teve o culto de Santa Ceia, onde nós arrodeemos a mesa do Senhor, nosso Deus, cumprimentando, em nome do Senhor Jesus Cristo, arrodeamos a mesa, celebramos o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Foi bênção de Deus hoje, graças a Deus. Deus falou forte através do nosso segundo pastor, o evangelista Souza. E graças a Deus estou aqui, minha família. Chegamos agora da igreja e eu senti o desejo do coração de compartilhar apenas uma pequena palavra nesse vídeo para abençoar a sua vida nesse dia, amém? Gostaria de citar um texto da palavra de Deus que encontra-se no livro do Apocalipse, que é o livro da revelação da graça de Deus. Apocalipse ele se divide em três partes, para quem conhece a Bíblia, quem já estudou teologia, sabe que Apocalipse ele é narrado ali, escrito, contando sobre a história que já aconteceu no passado. Está escrita a história que já está acontecendo nos dias de hoje, nesses dias atuais, onde o avanço tecnológico, esta pós-moderna, essa sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo hoje, a ciência se multiplicando, o saber também aumentando, se multiplicando também a iniquidade, Mas debaixo de tantas controvérsias, Deus ele está sempre cuidando e zelando o seu povo zeloso que vai morar no céu. E no livro do Apocalipse também narra o que ainda vai acontecer. Então, queridos, nesse texto do Apocalipse, quero que os irmãos compartilhem, enviem para outros contatos esse vídeo. Aqui que vos fala é o diácono, missionário e evangelista do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Apocalipse 3, versículo 11 e o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, nosso Criador, do Eterno, guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou repetir de novo, porque é didático, é pedagogo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus 2 ou 3 vezes, e a palavra de Deus ela sempre se renova, Apocalipse 3, 11 e 13 diz assim a palavra do nosso Criador: venho sem demora. Quer dizer, ele, essa aqui é o versículo 11 do capítulo 3 do Apocalipse. Eu venho sem demora. Quem falou essa palavra foi Jesus Cristo. Eu venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Aí no versículo 13, tem um alerta aqui, uma advertência, Pois aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, fala às igrejas. Então significa que são todas, no geral. Até a Igreja Católica ela está incluída aí, amém? Todo um clero, todas as religiões que falam de Deus,
os testemunhos de Jeová, os mormons, né? Os adventistas, os presbiterianos, né? A Igreja Renascer, a Mundial, a Igreja da Graça, a Igreja do Poder de Deus, a igreja que Jesus foi ali e já volta, né? Todas as igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, né? A Igreja Luterana, né? O Islã, o judaísmo, né? Os muçulmanos, até os espíritas, eles dizem lá que já foi participar de um centro espírita, eles proclamam, eles falam um pouco lá de Jesus também, eles falam sobre reencarnação, mas falam também sobre Jesus. Então, a palavra de Deus, ela está sendo aplicada em todas, até no Ubanda, no Candomblé, no terreiro de Macumba, no centro terreiro de Macumba, em todos os lugares onde você imaginar, pensar, né? A palavra de Deus, ela está presente ali. Agora, tem um porém, preste bem atenção no que eu vou lhe falar, que falar de Deus é notório, né? É óbvio, né? Todo mundo fala. Fala o feiticeiro, fala o homossexual, a mulher lésbica, até o ateu fala de Jesus também. Por mais que eles não acreditem, né? Não acreditam que Jesus é Senhor e Salvador. Mas eles falam. Se falam que Jesus foi um salatão. Eu já vi seitas por aí dizer que prega contra o cristianismo, né? Que Jesus é um charlatão, é um falso profeta, um falso messias. Mas o falso messias vai vir aí com certeza, o anticristo, né? Apocalipse já fala sobre isso, lá no livro de Tessalonicenses, né? Fala também sobre o anticristo, Tessalonicenses capítulo 2, né? 1 Tessalonicenses capítulo 3, capítulo 4. Você pode ler o livro, tanto o primeiro livro como o segundo livro de Tessalonicenses. Está ali falando a respeito em relação sobre o anticristo, sobre o Messias, o falso profeta, vai estar vindo aí, né? Então, queridos, isso aí já é uma outra história. O que eu quero passar, transmitir para você desse vídeo é que Jesus nos alertou a nós guardarmos o que nós temos. O que é que nós temos de melhor? Eu quero aqui até pedir para o meu filho Lindenberg, né? Responder esta palavra aqui para as pessoas que vão ouvir essa palavra. O que é que nós temos de melhor? Vem aqui, em nome do Senhor Jesus. Fala aí, meu querido, meu filho. O que é que nós temos de melhor? Diga aí, abaixa um pouco a cabeça, mostra aí. Pai do Senhor, né? Pai do Senhor. Amém? O que é que nós temos de melhor? Fala aí pro povo ouvir. O que temos de melhor é estar na presença de Deus e vendo a cada dia. Amém? Tá vendo aí, ó? Até um jovem, um adolescente sabe, né? Que o que nós temos de melhor é a gente viver, né? Viver na presença de Deus. É compreender e entender que Deus está no controle da nossa vida. Que em tudo nós temos que dar graça. Porque todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto. E aí eu vou mais fundo dentro dessa temática, desta resposta aqui que meu filho falou, né? Eu vou mais fundo. O que nós temos de melhor é a salvação. E foi de graça. A unção de Deus não é de graça não, irmão. Você tem que pagar o preço. O preço da vigilância, o preço do jejum, o preço da oração, o preço de obedecer a palavra de Deus, de perseverar, de praticar a palavra de Deus. Tem que pagar um preço. Agora, para salvar, já teve uma pessoa que pagou o preço. E essa pessoa, ela é maravilhoso. Ele é um Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, conselheiro, príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. O nome dele se chama Jesus de Nazaré. Ele sim, ele é aquele que nasceu, morreu, ressuscitou e foi escolhido para abrir o livro, para abrir os 7 selos, né? E para nos salvar. Então, queridos, entenda que guardar o que nós temos de melhor são muitas coisas. Aqui um leque aqui, nesse leque aqui, se eu for aqui fazer uma lista, eu passo a noite toda
e não consigo concluir. Eu vou amanhecer o dia, eu vou fazer uma vigília aqui. Então esse vídeo aqui ele vai ficar aqui no mínimo umas 8 horas para eu ministrar, para eu mostrar, né, sobre a importância de nós guardarmos aquilo que é de melhor. Mas eu só apenas friso 3. E aí eu concluo aqui esse vídeo aqui, em nome de Jesus, dando nó para o inimigo não desatar, fechando com chave de ouro. O que é que nós temos de melhor? A salvação, primeiro lugar. Segundo lugar, o que é que nós temos de melhor? A família, né? A família é o que nós temos de melhor, é a família, porque a família é a base de tudo. E o ministério começa com a família, não começa no púlpito, começa em casa. A família é o que nós temos de melhor. Terceiro, o que nós temos de melhor é o dom e o talento que Deus nos deu. É aqui aonde eu entrego a revelação nessa temática aqui, do versículo 11 do capítulo 3 do Apocalipse. Isso aqui é revelação, irmão, revelação da palavra. Amém, queridos? Quando o evangelista João, o apóstolo João, né, o apóstolo das missões, que fala sobre escatologia, o livro escatológico, né, porque Apocalipse é um livro escatológico, ele manda nós guardarmos o que nós temos. O que é que nós temos? O talento, irmãos, o dom. O dom de Deus está em nós. O reino de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade está conosco. Amém? E Satanás está de olho. Ele está de olho no seu dom, no seu talento, no meu dom, no meu talento, que não é meu, é de Deus. É uma ferramenta emprestada. Deus emprestou para nós levar para as nações e mostrar a planilha, né, do plano da salvação para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Tem uma palavra que Jesus ele alertou quando ele estava pregando um dos seus sermões, né, ele estava pregando, que ele declarou ali em Mateus 22, 29, quando Jesus diz assim: errai por não conhecer as sagradas escrituras e muito menos o poder de Deus. Então nós erramos por não conhecer as sagradas escrituras. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, né? Também Deus usa o profeta Oséias para dizer que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então nós somos destruídos em algumas áreas da nossa vida, esquecemos, às vezes não recebemos nem a vitória, nem as bênçãos, nem milagre acontece na nossa vida, porque nós, né, não conhecemos nem as sagradas escrituras e nem o poder de Deus, irmãos. Eu vejo tantos teólogos, né, cientistas do evangelho, existem tantas pessoas detupando, destroçando, pregando um evangelho anátema, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus, um evangelho prostituído, adulterado, um evangelho, né, de faz de conta, um evangelho que eles desvirtuou, né? Ele tirou a essência do evangelho, ele separou, criou um outro evangelho para pregar um evangelho, e aí eles classificaram e eles colocaram um título que se chama Teologia da Prosperidade. Olha como é bonita, rapaz, o nome, né? Teologia da Prosperidade. Irmãos, a Bíblia fala assim sobre a prosperidade, tanto na área espiritual como na área financeira. Mas para onde nós vamos, nós não vamos levar nada que nós ajuntarmos aqui, porque Jesus disse que nós temos que ajuntar os tesouros no céu, não na terra, porque aonde tiver o nosso coração, lá está o nosso tesouro. Então precisamos a cada dia plantar, né, no reino de Deus. Mateus 6, 33 e 34, Jesus ele declara dizendo isso: buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, né, as demais coisas, vos serão acrescentadas.
acrescentado, porque só basta cada dia o nosso mal. Todos os dias temos um mal para enfrentar, todos os dias temos lutas, todos os dias temos peleja, todos os dias temos aflições, afrontas, somos mal compreendidos, somos rejeitados. Jesus passou por tudo isso. Jesus chegou diante dos discípulos, tinha dois que queriam ficar, um de um lado, outro de outro. Mandou a mãe até falar: Jesus, tem como o senhor colocar meus dois filhos aí do seu lado, aí, um de um lado, outro de outro? Jesus responde para a mãe desses dois rapazes, né? Responde dizendo: será que eles estão prontos, preparados para tomar o cálice que eu vou tomar? Isso aí eu não posso fazer, isso aí é só meu pai. Agora, Jesus, ele doou, né, o seu sangue para nos libertar, para nos salvar. Ele nos deu força, nos deu capacidade, né, entendimento, sabedoria, discernimento, estratégia, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Jesus, ele nos limpa cada dia com a sua palavra. João 17 fala acerca disso, irmãos, que é a palavra de Deus que nos limpa a cada dia, nos santifica. É pela palavra, é a palavra que santifica e que vai preparar nós para a salvação. Então Jesus, ele pediu para que nós guardasse o melhor que nós temos, porque o melhor de Deus ainda está por vir, irmãos. E o melhor de Deus, o avivamento, está vindo aí. E só quem vai aguentar, né, suportar alguns estudiosos, né? Existem estudos aí dizendo que a igreja, ela vai passar pela tribulação. Outros estudiosos, né, dá estudo dizendo que a igreja não vai passar pela tribulação, né? Então, assim, o que importa é que nós temos que estar firmes no Senhor. O que importa é nós a cada dia se preparar, porque a palavra de Deus diz que aquele que se inclina para a carne é carne, mas o que se inclina para o Espírito é Espírito. Assim disse Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse que aquele que planta na carne colherá corrupção, mas os que plantam no Espírito terá a vida eterna. Lá no livro do Apocalipse também diz que aqueles que já é limpo e que gosta de se limpar e que se mantém limpo, né, e que quer continuar se limpando, que continue se limpando a cada vez mais, irmãos. Mas os que já são sujos e não quer, né, se limpar, que continue se sujando. Deus, ele deu o livre-arbítrio para mim e para você. Ele deu a liberdade de escolha para nós se escolher se nós queremos entrar pelo caminho largo ou pelo caminho estreito, né? Mateus 7 e o versículo 13 e 14 fala sobre o caminho largo e o caminho estreito, né? No final do livro do Antigo Testamento, principalmente ali no livro de Deuteronômio, capítulo 30, fala a respeito sobre duas bênçãos, né? Uma bênção e uma maldição, um caminho abençoado e um caminho maldito, atribulado. Aí cabe cada um de nós seguirmos. Nós não podemos ficar em cima do muro servindo a dois senhores. Ou nós é de Deus ou é do diabo, ou é do sistema aí desse mundo global, né? Socialista, moralista, que a cada dia a desigualdade e o preconceito cresce, a cada dia o povo estão perdendo a sua identidade, que no nosso país aquilo que é errado é certo, o que é certo é errado. Precisamos, há uma troca de identidade muito grande. Precisamos a cada dia descer na casa do oleiro. Precisamos a cada dia se santificar. Precisamos a cada dia estar bem com a família. E quando a gente vê errado, repreender, né? Aconselhar pela palavra. Porque o Espírito, há muitos espíritos, muitas vozes falando aí. Eu vejo, irmãos, pessoas que costumam dizer, existe uma tese aí nesse mundo social aí, na sociedade pós-moderna, né? Que eles dizem assim que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é um engano, é um engodo, isso é mentira, meu irmão e minha irmã. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Olha pra cá, olha pra cá. Você quer ouvir a voz de Deus mesmo? Quer ouvir mesmo? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Agora você quer falar com Deus? Dobra o joelho, irmãos. Dobra o joelho, vai orar, vai buscar pela madrugada, suba um monte, se consagra, né? Tira o café, mata essa carne,
Porque cada vez mais que você tiver com a sua carne fortalecida, você vai entrar dentro de você a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, as paixões carnais, a soberba da vida, o orgulho, a inveja, né? O egoísmo, o fariarismo, a falsidade, o ódio. Vai permanecer no seu coração se você não der lugar à palavra. É a palavra de Deus, irmãos. Entenda isso. Deus, ele quer nos enriquecer. E o dom que Deus nos deu, ele vai requerer, né? Ele nos deu. Por isso que ele nos aconselha, para nós guardarmos o que nós temos. E o que nós temos é o talento, é o dom, né? O dom de ajudar, ter um espírito voluntário, né? Tem que ter um espírito de mansidão, de humildade. Não pode ter inveja. Não pode, irmãos. A gente não pode dar lugar ao espírito de contenda, de ciúme, de inveja. Nós temos o espírito de prostituição. Nós temos que tampar o nosso coração e esperar em Deus, confiando em Deus, trabalhando para Jesus, cuidando bem da família, dando um bom testemunho e fazendo a obra de Deus com amor, com ordem, decência e com sabedoria. Fique com esta palavra nessa noite. Receba, porque é de Deus essa palavra. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos.